nosso time está em campo para levar até vocês mais uma edição especial do Cartão Verde. E como já virou tradição até em momentos como esse, chamamos para a conversa um grande nome do futebol brasileiro. Nosso convidado de hoje, que vocês viram aí na abertura, é um zagueiro que fez parte da seleção brasileira, vice-campeã do mundo em 98. 8 anos antes, em 90, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, mas viveu mais de uma década a realidade do futebol europeu. Foi campeão italiano com o Milan e até hoje, mesmo longe dos gramados, continua envolvido com o futebol. Nosso convidado de hoje é André Cruz, que além de relembrar com a gente aqui muito do que viveu em campo, irá analisar o momento do futebol brasileiro e falará de algumas semelhanças até com o nosso Roberto Rivelino, o capitão do nosso time de comentaristas que você vê aí, que tem também à minha direita os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt. Muito boa noite a todos. André, obrigado pela presença. Sinta-se à vontade. Eu vou começar te fazendo a seguinte pergunta, já que a gente vai entrar nessa coisa de história. Você é um cara saudosista em relação ao futebol? Você acha que o futebol piorou, melhorou depois que você parou de jogar? Depois que eu parei? Não, depois que o Riva parou. Esse pessoal. E tem a vantagem, é canhoto já. Então, essa era justamente era uma das semelhanças que eu citava aqui, veladamente, na abertura. Não, o futebol mudou, né? O futebol tá mais rápido. Mas mudou né? para melhor ou para pior? Puta, eu acho que... Bom, aqui no Brasil eu culpo o calendário. Né? A gente tá cansado aí de ver o pessoal falando sobre calendário. Nós somos um país continental, né? Então é muito difícil você ter o mesmo rendimento, por exemplo, que tem lá os jogadores na Europa. Né? País continental, as distâncias, clima. Então, tá mais difícil. Não tá fácil jogar, não. Para mim, assim, né? Você não quer falar, mas para mim piorou. Mesmo com essa dificuldade toda, porque antigamente nós tínhamos, era o mesmo país, né? Não mudou. Era, e a gente tinha qualidade. Tinha muito mais qualidade. Eu acho que a qualidade, o nível de qualidade... Caiu muito. E o calendário no teu tempo também era cruel, hein? Porque o Júnior, quando jogava lá na Itália, que ele falava que tinha 800 jogos pelo Flamengo, os caras não acreditavam. Falavam, quantos anos você tem? Né? Mesmo na sua época também tinha uma diferença, não? Depende do clube que você jogava, né? Eu ali na Ponte Preta a gente não jogava muito, né? Não era um clube que jogava, sei lá, Libertadores, ou jogava muito. A gente jogava estadual. Puta, eu acho que tinha a Copa do Brasil e também acho que pegou uma parte, eu pelo menos peguei uma parte do brasileiro, né? Se jogava bastante. E antigamente eu vejo que quem tinha muita técnica jogava, era certeza que é titular. Hoje já quem tem muita técnica já não joga. Hoje está jogando quem corre mais, quem luta mais, quem briga mais. Mas aí é a opção do treinador. Também, com certeza. Você tem jogadores, pelo menos a gente vê, um Ganso, né? Se tornou um jogador com uma ou duas bolas somente. Tecnicamente não é um garoto que corria muito ou tem essa característica. Mas todo mundo acha que é importante, todo mundo quer ter ele no time. Sim. Entendeu? Então por isso que eu vejo, eu acho que aí se tornou opção mais do treinador. Com certeza. O que acontece? Porque hoje o treinador é mais valorizado, porque hoje o treinador que faz o cara jogar, você passa a bola aqui, você passa... Pô, na nossa época, no seu tempo, também no meu tempo, eu pegava a bola... Eu que era o armador, eu que fazia a bola, eu achava que era curta, se era longa. Agora, mas hoje o treinador qualidade de espaço. Hoje o treinador chega para você e fala assim, André, você vai meter a bola? Fala, não vai meter a bola não. Então você joga no meu lugar e eu saio, pô. Eu não vou aceitar. Mas você acha que o técnico hoje, diante de um jogador com uma técnica acima da dos outros, André, o treinador ainda limita o cara assim? Depende, viu? Depende muito do treinador. Se você pegar, por exemplo, o Neymar no Barcelona, ele já joga diferente do que ele jogava no Santos e do que ele joga na seleção brasileira. Certo, aí eu concordo. Entendeu? Então, e não é por maturidade dele, é por indicação de comando. Você pode ter certeza. Na Europa é bastante diferente. Na Europa não é a mesma coisa. Tanto que a gente vê, às vezes, jogadores que jogam muito aqui no Brasil, que jogaram extremamente bem aqui, vão para a Europa, já tem muita dificuldade. Mentalidade, por exemplo, até porque no outro bloco a gente vai falar bastante da sua passagem pelo futebol europeu. Uma vez eu escutei uma história, você vai poder confirmar se é verdade agora. E você falou do teu começo na Ponte Preta, mas você começou, na verdade, no Guarani. Foi. E me disseram uma vez que você saiu de lá porque foram disputar um campeonato de categoria de base, o time foi mal para burro e diante da falta de resultado acabaram com o time. É verdade isso? Não sei se acabaram, mas que me mandaram embora, mandaram. Você foi nessa leva? Fui como é que fala? Mas você não deve ter sido o único. Não. Foram a lista de dispensa. Não, foram vários. Realmente eu não me lembro. Foi um torneio aqui em São Paulo e, na verdade, eu não joguei de zagueiro, eu joguei de lateral, porque não tinha lateral, então eu fui de lateral, né? E o time foi mal.
né? E aí teve o Rapa lá e eu fui nesse Você foi Rapa. junto. Você jogou mal? Ou Eu não lembro, tinha 11 anos, eu acho. 11, muito Quem 12 te fixa anos. de zagueiro é o Cilinho, né? Na verdade, o Cilinho me colocou de meia. Ah, ao contrário, ele te pôs de meia. E depois Não, desistiu e te botou de Não, zagueiro. é que foi opção minha também, né? Eu sempre, quando eu era garotinho, eu era ponta esquerda. É porque eu corria muito, eu era moleque de rua, me colocaram no meio, né? Para correr o campo todo. Aí um dia no Guarani, faltou um zagueiro e eu falei, eu jogo. E acabei treinando bem. No jogo, o zagueiro acho que não foi e o treinador me pediu para ficar. E eu joguei bem, então eu fiquei de zagueiro. A partir daquele momento eu acabei ficando de zagueiro. Na Ponte Preta, também de zagueiro, só que assim, eu saía muito com a bola. Eu pegava, eu não tocava pro volante. Difícil, eu saio e eu que ia com a bola. E fazia passe longo, eu chutava muito bem, então eu chutava para gol. Eu tinha um negócio que eu queria fazer gol. Eu sempre fui muito disso. Aí o Cilinho pegou e me colocou de meia. Então, a minha estreia, na verdade, na Ponte Preta, no profissional, foi de meia. Eu me lembro ainda que, se eu não estou enganado, foi contra o Santo André. Nós ganhamos e eu ainda fiz um gol de falta. Agora, fala, Não, estou falando que antigamente a interesse que nem ele falou. O canhoto, porque os canhotos são pouquíssimos, né? Não tem muitos canhotos. Futebol, normalmente. Normalmente, se aparece o canhoto, antigamente era ponta esquerda. Na minha época, quando eu era moleque, eu jogava na ponta esquerda. Porque o canhoto, gozado, não, você vai ser ponta esquerda, né? Porque era muito fixo, né? O ponto direito e o ponto esquerda jogava bem aberto, aquele negócio. E eu, porque era canhoto, eu não gostava da ponta E o esquerda. chute forte você tinha desde garoto, com a canhota? Pô, eu brincava muito com a bola de salão, né? Antigamente a bola Mais de salão era pesada, mais né? pesada, né? Então eu ficava chutando. E eu chutava de pé, pum, pum, e ficava chutando na parede. Às vezes eu via as bolas de medicine ball e chutava também. E ficava chutando. Aí quando eu pegava essas bolas de campo aqui, ela ia. Agora, só para explicar uma coisa que você está falando do ponta, que a pessoa mais jovem não acompanhou, o ponta na época não voltava para marcar lateral e o ponta era um cara de velocidade que driblava. Não, o lateral marcava o ponta, Isso, é diferente. isso. O lateral E era Riva back direito. não tinha característica de ponta. Não. O Riva tinha característica de meia. Né? Mas eu no juvenil do Clube Banespa, quando eu jogava, que tinha toda a tarde, eu jogava com ponta esquerda, gozado. Agora, só uma coisa que o Riva sempre fala, já emendando, André. Você era um cobrador de falta acima da média. O Riva sempre fala que falta é basicamente talento. O cara tem que treinar para aprimorar um pouco, mas é talento. É possível ensinar alguém a cobrar uma falta ou você acha que nasce com o jogador? Eu acho que a maior parte dos cobradores, ele tem o dom de bater de uma determinada maneira. Então você pega lá o Marcelinho Carioca, diferente. Batida do Marcelinho Carioca, do Juninho Pernambucano, é diferente. Aí você pega a minha, você pega aí de outros, é diferente. Você pega do Riva até um pouco, sei lá, um pouco mais parecido com a minha, né? Porque é canhoto, aquela coisa toda. Você pega do Zico, é diferente, né? Então eu acredito que é o dom. Agora, não sei, nós temos aí o Rogério Ceni. Eu ouvi uma história que acho que deve vir dele, né? Que ele é o exemplo de treinamento. de lapidação. De bater falta, diz ele. Talvez o Rogério já batesse bem na bola, já tem o dom de bater na bola. Talvez não é o dom de bater falta, mas o dom de bater bem na bola, porque não é qualquer um que bate bem na bola. E aí começa a treinar, falta e acaba batendo bem. Em cima disso, André, porque o Rogério, antes de ser o Rogério, eu tinha uma quadra lá, ele ia jogar com a gente lá na... Jogava lá, ele morava lá perto. Ele lá no Morumbi, a gente jogava o campo e ele jogava. Ele não jogava no gol, jogava na linha. Na linha. A habilidade dele, eu falava, então eu comentava com ele, Rogério, mas pô, que tu vai fazer no gol com essa habilidade de bater na bola que ele já batia? Ele falou, Riva, mas eu gosto do gol. Parece que até está adivinhando que os goleiros não poderiam mais, teoricamente, segurar com a mão. E essa facilidade que ele tinha, que ele praticamente no São Paulo era um líbero. Pela qualidade Isso com o Rogério que ele bem tinha. novo ainda, você está falando. É, bem novo, antes de ser o Rogério. Tá. Agora, de ser Riva, famoso. a gente tem separado aqui, a gente vai mostrar um gol de falta. Talvez, acho que o mais famoso gol de falta marcado por você, André. Depois você pode me corrigir se for o caso. E aí você vai dar uma olhada no homem cobrando falta. Você vai ver se ele está no hall que você falou o nome, você coloca. A gente vai ver o gol marcado no amistoso Brasil-Itália, outubro de 89. Dá uma Olha o olhada. goleiro. Olha a reação do goleiro. Aliás, qual a reação? Né? É o Zenga, Zoff. o goleiro? É. É o Zenga, Zenga. Walter O Zenga, aliás, é verdade. Ex-Inter de Tinha uma Milão, história que a semifinalista. Itália nunca Melhor tinha do mundo. perdido aí, né?
Nunca tinha, não sei, pelo menos pro Brasil o Brasil nunca tinha ganho da Itália na Itália, né? Sim. Então essa era... Eu perdi. Na Itália, um jogo história. amistoso, 73, acho. Nós perdemos 2-1 da Itália. Os caras bateram muito lá, Ribeiro? Ou foi na bola mesmo? Jogava. Não, joga na bola. É o tem único- tem um que bate mais, tem outro que bate menos. É o único gol do André pela seleção principal. Agora, isso, inclusive está no site dele, né? Se não for o único, é um dos poucos jogadores que passou por todas as seleções brasileiras, desde infantil, né? André, você estava com... Você é da minha idade, do meu 15, né? ano? É que na Com 15 anos você estava na seleção, né? Agora tem o Vitor costuma pegar bastante e lembrar disso. Os 3 dedos do Rivelino, que é a marca registrada. E você ninguém falou na hora de solta bater na demais bola, assim, você né? bate com o peito no pé. Continuou sendo Não, assim? mas hoje? não. Hoje não, hoje já não. Não, mas Continuou sendo assim que eu digo você assim, até o final da tua carreira de jogador profissional. Eu tenho até alguns gols, né, que é de 3 dedos, né, que a gente fala. Então tem um lá na Bélgica, lá, tinha até um portuguesinho, Folha, né? Então a falta saiu pro lado esquerdo, aí tem a barreira e tal. Ele fala, André, eu falei, Folha, sai pra lá que eu vou bater, cara. Eu vou bater no gol, fica só vendo, ó. E eu me posicionei de uma maneira como quem vai cruzar. Então eu fico olhando pro segundo pau, né? E fico olhando para lá. E falei, ó, fica vendo, Folha. E vem correndo e bate 3 dedos. Então o goleiro ele faz assim, porque ele vê a bola passar até a bola passar a barreira. Quando ela passa a barreira, que ela pega o efeito. E aí ela entra. Foi bacana. Então tem alguns gols assim de 3 dedos. Eu gosto. Com esse nível, o cara tá no hall, então. Não, né? não, porque é isso que eu tô falando, porque eu tinha essa característica, né? Sim. E mesmo porque é aquele negócio, antigamente você sabia que o gol tá, você não tá olhando pro gol para chutar. Claro. Hoje, infelizmente, a tendência, é impressionante a tendência hoje, a maneira de bater chapada, eles querem que todo mundo bate. Tanto é que você vê, de fora da área, até os caras fazem gol chapado. Bate de chapado. Antigamente eu já tinha característica, eu mirava, eu tinha o gol, eu sempre chutava, né? Fora do gol. Porque justamente o 3D para fazer a curva. Claro. Porque a tendência de ir no gol era bem maior. Mas podia ser aqui, aqui e ali. Só uma curiosidade... Desculpa, André, desculpa. Pode falar. Não, só uma curiosidade para os dois especialistas. Essa bola hoje, pela porosidade, né, ela faz muitas curvas sozinha. Antes não fazia. Não. Você acha que essa bola de hoje, que dificulta para os goleiros, que facilita para o sujeito bater mais forte, atrapalha para quem bate com jeito? Ah, não acredito, não. Não, pô, para mim ia ser Eu melhor. até falei, ia fazer o comentário. Falei, pô, imagina você batendo na bola de hoje. Né? Você também, no caso. Ela faz 7 curvas sozinha. a bola Eu pra falei, você. pô, não, é que a bola, de vez em quando eu vou no Moisés ali, então você pega uma bola, né? Então você fala, puta merda, né? Se fosse na minha época, você cabeceava a bola, dava uma dor de cabeça. E em quem você se inspirava? Tinha algum jogador da época que você se inspirava? Você viu o Dicá treinando na ponta? Não Era vi, diferente, cara. né? Não, eu não cheguei muito a ver o Dicá, não. Mas vi alguma coisa assim do mestre. Eu acompanhei bastante, assim, vi em jogos, né? O Zico, por causa do Flamengo. Na minha época, na verdade, né, não tinha televisão como tem hoje. Éder, eu talvez? tinha uma televisão só em casa e minha irmã que aproveitava. Eu ficava na rua, então não tinha muito tempo para ver jogos, né? Mas tinha lá o Flamengo, então eu gostava do Zico. Quando eu estava na Ponte Preta, eu estava no profissional, veio o Gilmar Popoca, que hoje acho que é treinador do Sub-20 do Flamengo, né? E o Gilmar tinha uma batida diferente. Então a gente fala, né? Que quando for bater, não jogar o corpo para trás. O Gilmar fazia isso. Ele jogava o corpo para trás, ele até caía. Desobedecia a regra. Não, cara, é uma coisa impressionante. A bola do Gilmar, ela pegava um efeito e ela passava a barreira, ela caía dentro do gol. Eu falei, não é possível esse cara fazer isso. Eu falei, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu ficava olhando, né, ele bater e eu comecei a treinar, tentar aperfeiçoar para bater daquela maneira lá. E aí, enfim, daí saiu. Gol da Itália. É que nem do jeito que ele batia. Quem batia muito assim, que tinha o pé chato, era o Nelinho. O Nelinho. O Nelinho tinha o pé chato, ele batia, mas ele batia com aquela, é o pé de pata, a gente fala. Mas ele batia, a bola, você vê, o que fazia de curva, imagina ele pegando a bola de hoje. O Éder. O Éder também batia bem. Pegando carona no Celso Unzelt, que lembrou essa tua coisa muito rara, realmente, de ter feito a carreira e passado por todas as categorias da seleção. O que aconteceu no jogo entre Brasil e Iugoslávia?
nas Olimpíadas de Seul, você lembra? Você fez gol nesse jogo? Você lembra desse jogo? Fiz. E foi de falta. Foi esse aí que eu tava te falando. Então a gente vai ver, aí a gente vai colocar aí pra Mas você. teve um lance antes do gol. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Que se pegar de trás, se tem um Pegou 3 dedos. tem uma imagem, eu não me lembro agora qual televisão, ela pega de trás a falta, Você né? consegue Cobrança. ver a Então postura você vê que eu vou andando para a bola e chuto a bola. Ela vai até a barreira. Quando ela chega na barreira, ela faz a curva, né? E o goleiro ele faz um passo para cá e pega. Quando ele pega, a bola bate na mão, dá na trave e acaba entrando. Mas antes do gol, teve um lance também, porque nesse jogo aí, se eu não estou enganado, eu joguei de lateral esquerdo. Eu recebo uma bola na lateral, eu toco ela para frente e antes de chegar no bico da grande área, eu falei que eu faço igual o Rivelino falou. Eu mirava fora do gol. Eu dava um 3 dedos, que eu treinava também, né? Sim. Então eu dava 3 dedos fora do gol para ela fazer. Então ela faz a curva, bate na travessão, bate e sai. Eu falo, pô, não foi agora. Depois logo em seguida, para 10 minutos depois, tem esse gol. Você falou que joga de lateral, você não escolhia a posição, né? Em Não, Indianápolis, naquele PAN, você jogou nas duas Joguei de laterais, lateral direito. Joguei de lateral só direito. Só a final você jogou na sua, né? Joguei de lateral, estava no banco lá e o Carlos Alberto Silva olhou assim e falou, André, entra. Eu falei, aonde? Lateral direito, vamos. Peguei e entrei. Mas eu tinha o Valdo ali na minha frente, que o Valdo corria pra caramba, tinha uma qualidade e me ajudou bastante. Agora, desse nosso papo aqui, a única curiosidade que me ficou, André, porque você falou que era um cara que gostava de fazer gol. Como é que a zaga te convenceu? O que você encontrou na posição de zagueiro que no final te convenceu a jogar ali, cara? Quando eu estava na Ponte Preta, né, então a gente tinha o único jogador que pode ser uma surpresa, na minha opinião, tirando o goleiro, né? O goleiro não vai sair do gol e sair driblando. É o zagueiro. O zagueiro, normalmente, é um atacante que para marcar os dois zagueiros. Então, é um. Então, se você fizer essa troca de passes entre os dois e sair um que sai em velocidade, ele sai sempre livre. Ele pode conduzir essa bola até o meio de campo. Quando ele sai, o volante que está aqui, então, é uma jogada ensaiada. Se o canhoto vai sair, procura que ninguém fica na frente dele, sai todo mundo de lá. Então, quando ele recebe essa bola, ele tem um espaço inteirinho para sair. Não tem marcação nenhuma. E ele sai acelerado. E o volante vem e faz a cobertura dele. Se ele perder a bola, o zagueiro para no meio de campo, o volante já está nas áreas. É uma construção do futebol moderno, né? Do zagueiro participando da criação, não sendo apenas um jogador de desarme. E além do que ele, com a facilidade de bater na bola, que ele for, de repente, daqui ele punha lá. Daqui ele põe onde queria. E tem a condição de... Era surpresa mesmo, né? Não só a saída como... Porque hoje é difícil ver um cara, ou um zagueiro é tudo curto. Você não vê um zagueiro virar o jogo. É impressionante a dificuldade que tem. Só uma coisa, Celso, para fazer isso, além de qualidade, inteligência, né? Não é qualquer sujeito que tem qualidade que consegue entender a hora de ir, vir, inverter uma bola, sair com ela, né? Também, mas é treinamento, né? Porque você tem um grupo, um coletivo. André, mas ali, é a tua né? qualidade que dá essa condição para fazer. Se você não tivesse qualidade, é a mesma coisa o Oscar, os puta zagueiro. Ele falava, imagina eu no meio de campo. Porque ele sabia, ele roubava. O Oscar nunca, era aqui, mas tinha um termo de posição. Esse treinava muito. Mas você fazia isso, por exemplo, que nem o Luiz Pereira. Você lembra? Nossa o Luiz Pereira era outro que também era um jogador que naquela época já era moderno. Já sai de repente. O que ele fazia de gol, ele tinha essa facilidade de fazer gol. Mas por quê? Porque a facilidade, ele sabe tocar uma bola, ele sabe penetrar. Justamente isso. Ele tem o dom. E o Dudu que fazia justamente o que você falou, de repente o Dudu fazia. Se ele perdesse, ele seria um volante e voltava, e o Dudu cobria. Agora, na seleção em 90, que o Lazzaroni tentou o líbero, com essa filosofia, né? Quer dizer, nada mais, até as pessoas estranhavam, mas são 3 zagueiros. Você acha que você deu azar porque o Mauro Galvão era também um cara que fazia isso? Não, mas tem uma coisa, né? Eu passei um período sem clube, né? Sem clube, assim, eu tinha contrato com a Ponte Preta, mas eu não jogava. Meu contrato tinha acabado. Então, eu fiquei muito tempo parado. E o Lazzaroni me convocava para a seleção brasileira. Então, eu acho que... Hoje não poderia, né? Você poderia jogar sem contrato, cara? Não, hoje acho que não. Hoje mudou, né? A lei mudou. Você foi convocado sem contrato. Fui. Você tá jogando, né? O passe estava preso à Ponte Preta, mas eu ia para a seleção. Então, eu acho que foi um dos únicos, talvez tenha, não lembro, mais um. Não, acho que não tem ninguém, não. Que foi convocado sem ter contrato. Você quer ter moral, hein? Entendeu? E eu fui. Bom, claro,
por que você foi convocado? Porque tinha qualidade, por causa disso, por causa daquilo. Mas também porque, se eu não me engano, o Ricardo Gomes não podia participar, o Júlio César estava fora do país, o Moser estava no Benfica. Bom, acho que eram esses 3. Aí tinha o Mauro Galvão, o Ricardo Rocha, eu, e acho que tinha mais um. Não lembro se era o Aldair, eu acho que era o Aldair. Então, quer dizer, eu ainda era convocado e jogava. Né? Então, eu jogava. Aí chegou em 90, você vê as opções do treinador, aí ele convoca 4, eu acabei ficando de fora, mais jovem, né? Então, Antes da gente Só chegar um detalhe em cima disso. E não houve nenhum clube assim, que foi interessado, mesmo sem para te contratar, para te levar. Na verdade, ficou com todos embrólio, os né? clubes, O todos os problema era o clubes. excesso de clubes. Tá no Vasco, no Flamengo, Eu tinha obrigado. tanto clube que ele assinou com 2, cara. Não, foi assim, não, eu não assinei, mas enfim. Meu pai que assinou Com o Vasco. O que aconteceu? Então, o Corinthians, por exemplo, naquela época de 87, né? Que teve a votação, que a ponte caiu com o Bandeirante de Birigui. Não sei se vocês lembram, teve uma votação. O Corinthians, o Vicente Mateus, votou na ponte. Aí, por que o senhor votou na ponte? Porque o Lauro prometeu que me venderia o André Cruz. E os outros não. E o Lauro fez isso com todos os grandes. Entendeu? E aí, André sem Muito bom você lembrar dessa história. Então, e aí o André Cruz sem contrato. Para quem me conhece, sabia que eu fui proibido de treinar na ponte. Eu fui proibido. Você participa do jogo que a Ponte cai para a segunda divisão em 87, pega o avião e vai para a seleção jogar em Indianápolis, né? Foi. É na sequência da queda da Ponte. Não, eu ia falar disso, que o Celso tinha citado, o PAN. A gente tem aí também você jogando Brasil e Cuba. A gente vai ver aí, o placar terminou em 3-1. Você marca o segundo gol, que é justamente o gol que a gente vai ver aí. A chegada de André Cruz, 2-0, Brasil! Chegou na surpresa aos 24 minutos do segundo tempo de jogo. O Brasil chegou com o André Cruz na entrada da área, bateu de primeira, envolvendo a defesa cubana. Narração Carlos Eduardo Nobre Leite, Carlos Dudu. Eduardo Leite. Mas segue o que você falou aí, jogou o jogo rebaixando. Então, a Ponte cai, perde do Palmeiras, 1-0, gol de Marcelino, que era um jogador do Palmeiras. O Sérgio Guedes, que era goleiro da Ponte, sai chorando. Sérgio Guedes, Né? A Ponte cai pela primeira vez, depois da volta, de 69. E o André Cruz pega o avião e vai servir a seleção, porque no ano seguinte, 88, o André faz 2 jogos pela Ponte e tem um sem número de jogos pela seleção. Né? Por todas as seleções de base. Então você era praticamente um jogador de seleção brasileira. Não, todos meus amigos, eles falam, André ele nem jogou na Ponte, ele jogava na seleção. E realmente eu joguei muito pouco na Ponte Preta, depois, enfim, teve esse imbróglio todo, que o Lauro queria me vender de todo jeito para o Vasco da Gama, por interesses, né, enfim, da Ponte Preta, aquela coisa toda. E eu tinha até aceitado, mas quando que daí foi que meu pai realmente assinou um contrato, aquele negócio. Mas logo em seguida, eu fiquei sabendo de muitas coisas, né? Que o Vasco colocou à disposição jogadores para Ponte Preta, enfim, uma série de coisas. Já era o Eurico. Já era o Eurico. Aí veio o Flamengo e falou, olha, eu quero. E não teve proposta do Corinthians? Por isso que quando você citou essa questão, não teve? Não teve. Porque na época se dizia que tinha tido também, né? Não, bom, para mim não. Não sei se fizeram proposta pro Lauro. Naquela época não tinha empresário, não tinha nada também, então era eu, meu pai, então era tudo muito difícil. Se naquela época, né, atrás, eu tivesse um empresário que viveu, que me orientasse, talvez, com certeza, seria diferente. Com certeza seria diferente. Porque é muito difícil, muita gente falando, muita gente fala muita coisa, oferece muita coisa, sabe? É muito complicado para um garoto que começa. Gente que me oferecia dinheiro, vinha com dólar. Toma dólar aí, assina aqui. 10 mil dólares. Eu falei, que é 10 mil dólares? Vai para lá com isso aí. E eu não assinava com ninguém. Não assinei com ninguém. E o destino acabou sendo o Flamengo. Foi acertado, André? Aí eu tinha um empresário que me levou para a Itália, eu e meu pai, aquele negócio para conhecer, tudo. Esse cara tinha dado dinheiro para Ponte Preta. Diz ele, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que ele deu 400 mil dólares para Ponte Preta, para ajudar a Ponte Preta. Uma fortuna na época, né? Pô, né? E aí ele me negociou com o Como. Inclusive eu conversei com o Gentili, que era um diretor do Como.
né? Então, eu conversei, meu passe acabou saindo aqui. Não sei se vocês vão lembrar, tinha o Milton jogava no Como. Que era do Curitiba, um volante. Isso, ele mesmo. O Milton jogava no Como era a Série B, não podia contratar jogadores extracomunitários, nem estrangeiro, né? Porque naquela época era estrangeiro, né? Então, ele comprou e quem registrou o meu passe foi o Chiasso, que é divisa com o Como. Então, o meu passe saiu, foi para o Chiasso e já de acerto voltou para o Flamengo. Aí eu fiquei 6 meses no Flamengo, não me lembro se foi o Horta, na época diretor do Flamengo, pediu que eu uma renovação, mas uns valores, umas coisas meio esquisitas. E aí eu falei, não, eu quero ir embora do Brasil. E aí veio o Standard de Liège. E eu acabei saindo. E Pô, é bacana você... Era uma época que Flamengo e Vasco estavam em pé de guerra. Isso. Porque o Vasco tinha levado o Bebeto do Flamengo. E aí o Eurico ficou melindrado, falou, agora que eu não libero o André mesmo, então a coisa cresceu. É isso aí mesmo. O Eurico teria prometido liberar o André e depois voltado atrás. Eu vou aproveitar até que a conversa chegou nesse ponto. A gente vai fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Então, na volta, a gente retoma a conversa com o nosso convidado aqui de hoje, o ex-jogador André Cruz. Iremos com ele para a Europa, então, onde viveu alguns dos seus grandes momentos como atleta, onde passou por grandes provações. Imagine você baixar no futebol belga quase 30 anos atrás. Cartão Verde volta em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde, hoje em dia especial, batendo papo com o André Cruz. Falamos já bastante no início da carreira, né, da tua história, André, com a seleção também. E na passagem de bloco a gente prometeu que ia dar um giro pela Europa, né? Chegou aí, a gente falava, você mesmo falava no final do último bloco, da chegada ao Standard, né, que se fala lá. Standard. Né? Standard, né? Standard Liège. A imagem que eu tenho, mais ou menos, é que você indo para a Bélgica naquele momento era mais ou menos, talvez até muito mais acentuadamente, é uma semelhança com um cara que pega e aceita a grana para ir jogar na China, mais ou menos, André? Ou a China é muito mais... Não, é mais ou menos. É mais envolta no futebol do que era a Bélgica naquele tempo. Vamos levar em consideração que a China é muito mais dinheiro. muito mais dinheiro. Nossa, é muito mais longe. É outro. Não, mas é mais ou menos, né? Então, por exemplo, eu não aconselho um jogador que joga numa seleção brasileira sair daqui para a Bélgica. De jeito nenhum. Atualmente também? Não, que joga na seleção brasileira, não. Não vá. Não vá porque você vai sofrer. Vai sofrer. Você vai sumir. O mesmo vale para a China ou não? Então, mas a China aí é muito dinheiro, gente. Irreal, depende. Né? Cara, é uma coisa, sei lá, não parece que é verdadeiro. É muito dinheiro. Não vou falar pro cara não ir. Apesar que esses jogadores que a China contratou já ganhavam extremamente bem aqui no Brasil. Não é que, eu não vou para a China porque... Né, eu já estou em final de carreira, preciso ganhar dinheiro. Não é fome, né? Aí é uma questão de apetite, né? Mas pagando bem. Se fosse a Bélgica, não pagasse como a China, não pagar bem. Mas hoje o futebol... Teria uma liga mais forte também. Hoje a Bélgica, hoje tem jogadores interessantes. Fora da Bélgica. Então, mas não paga bem. Não, isso que eu estou falando. Se pagasse bem... Valeria a pena, teoricamente ou não? Então, mas o futebol belga, por exemplo, a gente segue, mas não segue, né? Né? Vamos falar, a gente vê, mas não enxerga. Todo mundo fala mal do ranking da FIFA, mas você acha que, de certa forma, o ranking em algum momento realmente espelhou o que o futebol belga viveu, né, nos últimos tempos de avanço? Eu não concordo muito com esse ranking da FIFA. Não, ninguém concorda, é por isso que eu estou falando. Você põe a Bélgica lá em cima e o Brasil lá embaixo, não existe isso, para. Outra vez, quando eu cheguei na Bélgica, eu já estava lá 1 ano, né? Aí o holandês, chama Arie Han, que jogou com o Cruyff acho que em 78, ele brinca, futebol brasileiro. Eu falei, quanto título vocês têm? Eu falei, quanto título vocês têm? Ele falou assim, mas isso já vai apelar, né? Eu falei, então não fale comigo desse jeito. Né? Eu falei, então eu acho que o ranking está errado. Agora, por que eu não falo para um jogador ir? Porque é muito frio, é muita chuva. Não vai ganhar bem como ganha na China. Entendeu? Agora, o país é fantástico. Claro, chove, vai fazer o quê? Tecnicamente seria uma perda também? Talvez seja a melhor maneira de refazer a pergunta. Como assim, tecnicamente? Não, porque na China, por exemplo, você fala, o cara vai jogar lá, a exigência do futebol tecnicamente é outra. Na Bélgica, hoje, a exigência técnica é maior? Não acredito, Também não. Eu vi aí uns jogos Nem por apuro técnico valeria. E na questão tática, que sempre fala que o jogador aprende na Europa.
Na Bélgica ele vai aprender Na alguma coisa? Itália aprende, na Espanha Sim. aprende. A Itália é brincadeira. Itália são onde fortes, mais aprende? taticamente eles são muito fortes. Defensivamente, então, é não, impressionante. defensivamente eles são dos mestres. eu acredito, dos melhores. Os mestres. Eu falo que não. O que se aprende na Bélgica? Você tem que ser determinado. Existe lá uma mentalidade e você tem que entrar nessa mentalidade. A hora que você entra nessa mentalidade com qualidade, não adianta, você tem que ter qualidade. Aí você entra na mentalidade belga, aí você joga em qualquer lugar. Mas o que te motivava? Porque você foi para lá com futebol, você podia jogar em qualquer time do Brasil. Sim. Você tinha futebol, inclusive, para jogar o futebol italiano, que era a Meca na época, como de fato depois jogou. Onde é que você ia buscar motivação para jogar na Bélgica? Não te passava pela cabeça, eu sou melhor que isso aqui? Mas para mim, financeiramente, também foi. Também se não fosse o dinheiro, ele também não tivesse. Não, mas esse dinheiro podia ter não, pego da cara, Itália. não foi. Também podia ter pego da Não Espanha. foi. É mesmo, Assim, eu tive propostas, vou dar um exemplo, de Roma. Eu me encontrei com o Falcão, no Nivaldo Baldo, em Campinas. Eu tive uma proposta da Roma. Eu falei, não vou. Nivaldo Baldo, fisioterapeuta. O Falcão falou, pô, você não vai? Eu falei, não quero ir, não quero sair do Brasil. Você vê, eu era assim, eu não quero sair do Brasil. Pô, hoje, na época era 300, 400, 500 mil dólares, 3 anos de contrato. Eu falei, não vou, não quero ir. Sabe quanto eu ganhava na ponta? Pô, não ganhava quase nada, assim, né? Perto disso, eu não ganhava quase nada. Eu falei, não vou, mas pô, você não vai, cara? Eu falei, não vou. Aí, de repente, você caiu na Bélgica. De repente, pois é. Não, você vai falar, pô, né? não tem sentido essas coisas. É momento. Falta de orientação. Não, você tem que ter um cara lá que entende do negócio e que te oriente bem. E eu, muitas vezes, eu não seguia muito a orientação, não. Caí na Bélgica. Eu cheguei lá, peguei o primeiro ano muito difícil, chuva, mentalidade, treinador, briga, já discuti com o treinador já no idioma, enfim, mas Técnico cheguei era discutindo. Não, nem sei o que ele era, holandês, alemão, né? Enfim, não chegamos nunca num acordo. Mas eu era titular, no clube eu era titular, e eu era mesmo. E aí o pessoal metia o pau, falava mal, e eu falava, pô, eu não estou jogando mal desse jeito, mas eu não conseguia me defender. Eu tinha aula de francês, passou 3 meses, eu já falava. Eu entendia francês. Eu não falava mal, mas eu entendia. E eu comecei a entender que o pessoal falava. E eu ficava quieto. Eu falava, vou baixar o cacete nesses caras no treino. E eu chegava o pau, mas dava no meio dos caras. Os caras levantavam e eu ia para cima dos caras. E comecei a ganhar respeito no pau, na força mesmo. Mas dava no meio dos caras. E aí eles começaram a respeitar mais. E um dia, sem querer, eu comecei a... Soltei a francês. Aí os caras, filha da mãe, sabe francês. Aí eles pararam de falar. Aí pararam. Aí eles já começaram a... E eu continuei baixando. Com a mudança no ano seguinte de treinador, que veio o Ari, aí me deu muita moral, me deu muita confiança. Vieram jogadores melhores e a gente conseguiu formar uma equipe realmente competitiva para ganhar o campeonato. Você depois do esporte foi campeão português e você até falava que vão fazer jus à memória do Celso, que você no intervalo aqui falou para a gente que o Celso ajuda a gente a tirar as coisas, falando do teu último jogo pela Ponte, depois antes da convocação, você acabou lembrando do Wagner Bacharel e por aí vai. Vou exigir tua memória agora, talvez se você não conseguir esclarecer o que eu vou te perguntar, se a imagem que a gente vai ver é da Taça de Portugal, da Supercopa, quem sabe o Celso Unzel nos faz esse favor. Dá uma olhada na imagem que a gente vai rolar Portugal eu ainda lembro. Portugal ainda lembra? Ah, não, esse daí eu lembro. Pô, esse não tem como esquecer. E tem mais um ainda no jogo, hein? Bonito, hein? E título nacional você tem 2 pelo Sporting. Tem. O que é, que André? não é pouca Conta pra gente. gente a história da imagem, então. Esse aí foi o último gol. Esse foi o último jogo. Foi Salgueiros e Sporting. Foi o último jogo do campeonato. Quando eu cheguei lá, o Sport estava 18 anos sem ganhar títulos. E nós acabamos... Que campeonato era? Esse é o português. É o português, mano. Esse é o campeonato português. Estava 18 anos sem ganhar títulos. Nós passamos a liderança, vencendo o Porto em casa. Até tem o gol no meu site. Vencendo o Porto em casa, com o primeiro gol meu, de falta, o segundo gol do Beto Acosta. Então, ali nós passamos o Porto e ficamos o campeonato todinho na frente do Porto. Esse último jogo, para não dar chance para ninguém, com a vitória, o Porto podia vencer. O Porto jogou em Gil Vicente, que é um campo muito pequeno, difícil de se jogar, é um time chato.
E o Porto foi jogar em Gil Vicente, que é do lado do Porto. E nós fomos jogar no Salgueiros, que é no Porto. E aí esse aí foi o primeiro gol na vitória de 4-0. Então eu fiz o primeiro gol e fiz o quarto nesse jogo aí. Então nesse jogo ainda tem mais um, ainda de falta também. Né? Então... Sabe quantos gols você tem na carreira? Você tem ideia? Uma vez eu estava conversando com um jornalista, que eu não contabilizei. Precisa ver se vai contabilizar a pelada, os gols na minha chácara. Na minha chácara eu sou artilheiro. Ninguém me bateu. E no teu ainda. caso tem muito gol pela seleção de base, né? Não, até que não tem. Mas eu tenho gols na Ponte Preta, que eu não tenho contabilizado, que é difícil. Tem um gol contra o 15 de Jaú. Gol contra o América. Depois eu tenho 6 gols em 6 meses no Flamengo. Eu tenho 6 gols no Flamengo. Na Bélgica eu tenho... Cara, na Bélgica tem um ano eu fiz 10 gols. 10 gols de pênalti, A quase. Ponte Preta eu garanto que eu levanto para você. O resto, depois te mando por e-mail os da Ponte. Contra o Santo André, esse primeiro jogo, né, que foi de estreia. Depois eu tenho gols no Napoli, jogos de, por exemplo, jogos de pré-temporada que você faz amistoso. Acho que você contabiliza isso na carreira também. Pelo menos o Túlio marca qualquer gol que ele faz. Foi a torcida mais fanática que você viu de perto, Foi. do Flamengo? Do Napoli é impressionante, né? Foi impressionante. Lá eu fui... quando eu parei de jogar, em 2004, eu tive uma proposta para voltar para o Napoli. Um ex-treinador, o Simone, que foi meu treinador no Napoli, depois ele saiu, foi para a Inter de Milão e eu fui para o Milan. Então, em 2004, se eu não estou enganado, ele voltou para o Napoli e eu rescindi meu contrato com o Goiás para ir para o Napoli. Né? E cheguei lá, enfim, a gente não se acertou e eu vi um jogo. O Napoli era a Série C, terceira divisão. Jogou Napoli e San Benetese. Nossa, pô, tinha 35 mil pessoas no estádio gritando. Então, é impressionante, é impressionante. Eles são realmente fantásticos. Mas foi um momento também que você estava bem demais, né, André? Porque depois, quando chegou no Milan, já tinha uma questão, uma contusão também, né? Nossa, eu estava... Já no Standard de Liège, os 3 anos, é que eu tive uma lesão. Eu tive pubalgia, joguei um ano com pubis. Chegou uma hora, eu não aguentei mais. Depois de um jogo de Copa UEFA contra o Auxerre, na França, eu não aguentava mais. Eu saí no intervalo, o treinador falou, não, entra e fica de pé no campo. Eu falei, miss, não dá, não é assim que funciona. Eu falei, coloca o menino Felipe Leonard, que depois foi jogar no Mônaco, jogou na seleção belga. Eu falei, põe o menino. Eu falei assim, não tem, talvez ele seja um menino ainda, mas ele vai correr muito mais do que eu não consigo. Depois daquele jogo, fui para a cirurgia. Então, enfim, também, mas recuperei rápido. E eu fiz 3 anos realmente bons, mas muito bom. O último ano, então, nem se fala. O último ano eu pegava a bola lá atrás, eu estava muito bem fisicamente, mas muito bem fisicamente. Tem uma fisicamente. lista da época que você aparecia em segundo, se não me engano, o cara que encabeçava a lista era o Jorge Weah. Jorge. Né? Isso dá uma medida do que você estava vivendo. Agora, né? quem vê a tua história, porque esse gol que você faz contra a Itália é perto da convocação para a Copa de 90. Nós estamos falando lá já quase no fim de 89. Então, você não foi em 90, mas poderia ter ido. Era 94. Um nome para 90. Então, aí você vai aparecer na lista de 98. Qualquer pessoa que olhar fala, e esse limbo aí? Tudo bem, você volta para a seleção 95, você estava na Umbro Cup. Na Copa na Inglaterra, América. foi Copa América, Né? no Uruguai. Mas tem um hiato aí. Tem um buraco grande. Né? A que você deve isso? Que é Esse tempo que você contusão leva. mesmo, É a Bélgica, né? Que eu saí. Você ficou escondido ali, é isso. Lá eu só perdi de tomar cerveja, cara. Eu falei isso, na verdade eu provoquei a conversa aqui, porque eu sei que depois, acho que até agora mais recentemente, não sei se nem se é uma declaração da época, que você falou que não indicaria para nenhum jogador que tivesse algum sonho com relação à seleção aceitar jogar na Bélgica. Não, sonho, vamos lá. Sonho todo mundo tem, né? Então sonho todo mundo tem. Mas se você pegar um jogador... Se tiver mais que o sonho, né? Tiver capacidade não, se tiver, técnica, por exemplo, se tiver um jogador que joga numa seleção brasileira, que você vê, porque eu acho assim, eu tento orientar meus jogadores, eu oriento meus jogadores, a gente planeja uma carreira para ele. Eu quero que o meu jogador seja um jogador de sucesso. Não quer que tenha esse vácuo que os seus falam. Porque, pô, você vai mandar o jogador para a Bélgica, pô, você imagina, você tem um jogador de seleção brasileira, você vai mandar para a Bélgica, por dinheiro, eu acho que o jogador jovem, não que ele não tenha que pensar no dinheiro, não é isso. Mas, cara, primeiro você pensa em... Eu sempre falo para eles, em primeiro lugar, antes de jogar, você tem que treinar. Você tem que treinar. Se você não treinar bem, você não vai jogar bem.
Então passa por aí. Antes de você ganhar dinheiro, você tem que jogar, cara. Se você não jogar, você não vai ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, você também precisa estar em mercados, né, que te coloque tudo isso daí. Se você sai daqui e vai para a Bélgica, você está numa seleção brasileira. Você tem um futuro já promissor. A gente sente isso, não sente? Certo, claro. Você vê um jogador, você vê que o cara é craque, você vê, ele pode até não ser de seleção brasileira. O Léo Cittadini, que você falou agora, não sei se ele tem convocações para a seleção brasileira, mas é um menino que a gente acha, a gente acredita, tem um futuro brilhante em países que vai colocar o nome dele em evidência, que de repente, futuramente, ele pode ser convocado. Se você pegar um jogador desse, botar na Bélgica, esquece, ele vai sumir. Mas nem final de carreira vai Bélgica. Não, final de carreira vai bem. Porque eu estava terminando a minha vida, eu tive antigamente, ainda fui para a Arábia Saudita, né, onde eu fiquei 3 anos. Parceiro do Sheik. Não, olha, foi fantástico, adorei, é claro que é. Depende do momento da vida, né? Depende do momento da vida, teve essa oportunidade, porque antigamente o mercado não era nervoso desse jeito, não havia essa facilidade hoje que tem, porque hoje tem um moleque que realmente, eu concordo com você quando você fala, tem moleque que não deveria sair tão cedo daqui. Isso. Poderia ficar um pouco, pode ficar mais um ano mais. Que nem quem tomou uma atitude muito bonita foi o Lucas Lima. Ele teve uma proposta da China. Ao longo do ano que passou. Ele teve uma proposta da China que é coisa absurda. Porque o dinheiro não é tudo. Também, Agora, isso que eu tô André, falando. deixa eu só te fazer uma pergunta. Pegando carona também no que o Celso tinha dito, dessa coisa do vácuo da seleção, aí você volta em 98. Até para tirar um pouco de você sobre a tua passagem pelo Milan, essa coisa toda. Porque para você também foi uma surpresa? Porque eu lembro que o pessoal lá ficou surpreso também. Em 98? Não, foi assim. Porque no final você já tinha jogado, você fez um clássico Milan-Inter machucado já. Não, então, mas foi assim, eu volto eu saio do Napoli, saio do Standard, vou para o Napoli. Eu vejo a final da seleção de 94 em Nápoles. Então eu chego em Nápoles, corro direto para o hotel, sento no quarto e fico assistindo o jogo. Isso é emblemático, hein? Não, E eu vou te falar uma coisa, em 92 ou 93 eu botei na cabeça que tinha um pessoal lá que falava para uns italianos em Liège, tem muito italiano. Ele falava, você, é melhor que o Baresi, você vai substituir o Baresi. Eu falei, puta que pariu. Eu falava, Nem precisa tanto. O melhor zagueiro da história. Eu falei, nossa, né? E um dia, se você puxar, você vai ver, o Standard perdeu, não lembro agora a época, 7-0 em casa pro Arsenal, Copa UEFA. Eu não sabia se eu saía do estádio, eu dormia no estádio. Né? Eu saio do estádio e um torcedor fala assim, você que quer jogar na seleção? Falou umas coisas assim, cara, aquilo lá entrou na minha cabeça. Então eu comecei a focar e me concentrar, mentalizar, só coisa boa, né? Então eu mentalizava, voltar à seleção, meus jogos que eu fiz pela seleção brasileira, o gol na Itália, enfim, muita coisa. E eu falava, o Careca deu certo, o Júlio César, tá na Juventus, cara, eu joguei na seleção brasileira, cara. Não vou ficar aqui, cara. Eu sou muito melhor que isso aqui, cara. Eu tenho que sair daqui. E eu mentalizava. E eu treinava. Eu treinava demais. Lá só treina um período, eu treinava 2. Eu treinava escondido. Então eu treinava. Até que um dia me veio uma proposta do Napoli. Eu pego e falo, nossa, na hora. E não fui ganhar mais. Fui ganhar a mesma coisa. Eu não era o dinheiro. Eu queria sair de lá. Era a ponte para um mercado. Eu não queria mais ficar lá. Eu falava, não, eu tenho que ir para o Napoli. Cheguei lá, Napoli sem dinheiro. Aí Puta, a situação era ruim, meu. Então, era ruim. Aí encontrei Rincon, Fred Rincon. Foi lá que eu conheci o Fred. Né? E depois chegou um francês, o Alain Bogossian, que depois a gente acabou se encontrando no Mundial de 98. O Fábio Carnavaro, então eu fazia dupla de zaga com o Fábio Carnavaro. A gente tinha um ótimo goleiro. O Pecchia, que depois foi para a Juventus. Né? Então, a gente tinha um time mas muito limitado. Se perder 2 desses aí que eu estou te falando, nossa, fundava. Era um time, não era um elenco, né? E olha, não era bem um time. E não ainda. tinha nem 11. Mas time competitivo, muito bem treinado, porque treinar, isso lá eles treinam mesmo. E taticamente eles são fortes. E aí, defensivamente, são os melhores mesmo. Entendeu? E aí a gente conseguiu. E aí eu acabei me destacando, por quê? Porque eu fiz 7 gols. Fiz de falta, de escanteio, fiz passe, fazia passe longo, sabe? Então eu acabei me destacando. Em 97 eu fui para o Milan. Acabou entrando a Lei Bosman, né? E eu acabei saindo de graça para o mercado. E o Baresi parou. Bem naquilo ali, parou. Eu ficava lembrando, né? Que na Bélgica, os caras falavam, né, que eu ia substituir o Baresi. Eu falei, puta que
pariu. E aí, tudo isso também partindo de mentalizar, né? De mentalizar, de focar o que você quer, mas não só isso, de trabalhar. Né? Porque você pode focar o que for. Se você não trabalhar, esquece. Não vai... Só curiosidade, com quem você fez dupla de zaga no Milan? Você lembra? Com o Maldini. Com o Maldini já tinha deslocado da lateral para a zaga. É, né? o Paulo já estava na zaga. Então Tá. jogou Costa Curta, o Paulo, eu e o Christian Zig, que é o alemão. Sim. É. Da seleção, inclusive. Isso, é. Sim. Depois estava na frente, estava o Marcel Uma bela Desailly e zaga. o Albertini. E gostei também da lembrança do Cannavaro também, né? Que depois foi tão contestado quando recebeu o título de melhor jogador também, né? Do Mundial? Do Mundial. Do mundo. Ele É, do Mundial, do mundo. 2006, né? E aí pra você ver como a zaga é tratada, né? E todo mundo falando, como pode mas o zagueiro ser o melhor do Porque mundo? Essa é a história que na ficou. verdade, antigamente, os melhores sempre eram mais do meio de campo para frente. Não, né? se Sempre for entra olhar, o ainda cara que é, tem que né? ser ele, que vai- Os band Normalmente leader, ele- né? Bom, tem muita coisa para falar ainda. A gente vai rapidinho para o último intervalo e na volta vamos ouvir o que pensa o nosso convidado do Cartão Verde especial de hoje, o jogador André Cruz, sobre o futebol brasileiro atual. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. A gente falou aqui da passagem do André Cruz pela Europa. A gente não vai citar exatamente futebol italiano, mas estava falando de gol, de somatório de gol e tudo. O que a gente vai ver é você em ação aí na despedida de um grande jogador brasileiro. Fez história não na Itália, sim na França. A despedida do Raí, André. E tem gol aí, a gente vai ver esse gol. Esse aí entra na contagem? Diz pra gente. Então, tem que entrar, né? A despedida do Raí aí no Parque dos Príncipes, né? 3-3. Eu Vai. falei que... Eu comentei com um jornalista, eu falei, eu não vou conseguir fazer, mas eu talvez seja... Pelo menos eu esteja entre os 5 zagueiros que mais fez gol no mundo. Você tinha Kurban, Passarela. É o holandês? Daniel Passarella. É, Passarela também. Pois você não tem muito zagueiro que faz Balsa. gols. Eu devo ter, se for contar esse, Balsa. né? Balsa. Contando os gols. Pô, no Napoli teve um jogo treino, eu fiz 3. Os 3 gols de falta. E você não... E um foi anulado. Pô, tá aqui o Celso Zé, Anularam pra o gol ele de te dar falta? essa força aí, ele levanta esses Anulado, gols. Não lembro por quê, cara. Deve ter visto impedimento de Eu alguém já que tinha não feito participou da 3. jogada. Eu E tinha esses feito 3. zagueiros que você citou, eles contam muito com cobrança de pênalti. Não, eu também conto, Muita tá? cobrança de pênalti, mas você tem mais falta, tem gol de Tem. cabeça, não é aquela coisa só do pênalti, né? Não, eu treinava muito, eu treinava cabeceio. Então eu queria fazer gol. Como é que zagueiro faz gol? Ou dá umas arrancadas e chuta de fora da área. Pô, mas é difícil. Você dá uma arrancada com bola, aí vem o volante, vem o meia, a Fica concentração. com a sintonia fina. Não, né? respiração, você já correu, você chega ali, aí você tem que acertar um puta de um chute, acertar o gol, tirar do goleiro, não é fácil, é difícil. Então eu falei, eu tenho essa situação, posso também sair numa jogada, tocar a bola pro centroavante, passar, ele me devolve a bola, eu vou fazer o gol, aí eu enfrento o goleiro, gol de pênalti, gol de falta ou de cabeça. Então eu treinava muito cabeceio, treinava muita falta e treinava chutar de fora da área. Tanto que no Napoli eu acabei jogando meia temporada antes de ir para o Milan no meio de campo. O treinador me colocou, o Simone, ele me colocou porque jogava o Beto. O Beto que jogou no Flamengo, enfim. Então, No Botafogo, sim. No Botafogo. Sim. Então Jogou o Beto Flamengo era o meia e ninguém Paulo. conseguia entender muito bem o Beto. Aí ele me colocou no meio porque faltou um meia, um volante. Aí ele falou, André, eu não tenho um volante da sua qualidade, mas eu tenho um zagueiro. Então eu quero que você vá no meio e deixe que zagueiro a gente bota um lá para rebater. E aí eu Zagueiro acabei da Itália ficando... não é problema. Não. Até para fazer um link da maneira que a gente começou a conversa aqui no programa, André, hoje quando o técnico vai escolher um zagueiro também, ele não se contenta só com o zagueiro que faz aquele básico, cara, que é um cara que tem força também, não vai atrás de um zagueiro que tenha o teu perfil, por exemplo, que é um cara que queira se aprimorar, que tem um pouco de técnica também, não tem isso? Eu particularmente iria atrás justamente esse que tem qualidade. O Riva falou uma coisa, eu vejo um garoto que tem qualidade, para mim o garoto tem qualidade. Porque fisicamente você treina o menino, você melhora. E tem que ter qualidade. O talento você não põe na cabeça. Não tem. Então É você muito tem mais que... fácil aprimorar o físico do que a técnica. Não, é muito mais fácil não. Não tem, Então, assim, eu iria atrás de zagueiro que joga futebol. O grande clube, o grande time, você pode ver na Europa, você pega Barcelona, Real Madrid, o zagueiro joga. Eles jogam lá atrás. Eu falo pro meu zagueiro, até para dar chutão você precisa ter classe. Não dá chutão para fora do estádio, pelo amor de Deus. Não dê chutão para fora do estádio, vibrar que você chutou a bola do estádio. E eu falo que isso é muito culpa dos treinadores de base.
É, justamente aí que eu vejo muito isso. Eu assisto bastante, assim, jogos de base. Eu vejo o zagueiro dar chutão para fora do estádio, o treinador aplaude. Eu falo, você tem que entrar lá e bater no treinador. Você também não pode sair daqui, a gente já está caminhando para o final do programa, André, sem fazer... Qual é o teu diagnóstico do futebol brasileiro atual, cara? Você acha que a gente tem uma grande mancha aí administrativa e isso compromete todo o resto? Qual é o teu diagnóstico? Eu não sei, na minha cabeça o nosso calendário é o principal alvo de tudo isso, para mim. Nós somos um país continental, o futebol, ele está muito mais físico do que técnico. Então, eu acredito que o desgaste hoje, antigamente eu não sei, acho que deve ter essa estatística, que antigamente talvez você corresse menos. Talvez corria bem melhor, mas corria bem melhor. Tanto que o jogo era mais bonito. Tinha muito mais lance de classe, lance técnico, gols. Né? Hoje, nós estamos meio pobres disso aí tudo. Mas correr, nós estamos correndo. Então, correr, você vê jogador aí, sai 12 quilômetros, 13. Mas e de futebol? O que ele jogou? Não, 1,5 quilômetro. Nem 1 quilômetro. Não, de 500 metros. De futebol, 500. Mas... Devia ter essa medida também, né? O cara jogou quanto? Saiu de campo, jogou 1,5 quilômetro mas de futebol. Porque é uma realidade. E eu culpo muito o calendário. As viagens, o futebol está muito mais competitivo, sabe? Está muito mais rápido, está muito mais físico. Tanto que você vê que tem mais lesões. Por quê? Porque se corre mais, tem muito mais impacto, tem muito mais choque. O jogador chega no final da temporada, né? Final de carreira, né? Todo ferrado, né? Então, eu acredito muito nisso. Que se a gente a gente que eu falo dirigentes, federações, CBF e televisão. Se não se reunir para o bem do futebol brasileiro, não do Brasileirão, bem do futebol brasileiro, a gente vai continuar, infelizmente, tendo jogos de baixa qualidade técnica. Hoje eu falo. Nós jogamos futebol, não é da classe A, não, é classe B. Infelizmente, não é que você vê que tanto o Campeonato Brasileiro demonstra isso pra gente. Então, o que a gente pode esperar? Infelizmente, esse negócio do calendário, eu também concordo, devia ser igual ao europeu, para não ter a janela, ou quando houvesse a janela, pelo menos. Para não desfigurar o campeonato. A única gestora competente que teve aqui na história do futebol foi a inércia. Que as coisas aconteciam naturalmente. Quando precisaram implementar tecnologias, metodologias, gestão, diminuir calendário que prejudica questões comerciais, aí a gente começou a pagar o preço que o futebol cobra. A Federação Paulista, tá? Eu acredito que a Federação Paulista está tentando melhorar o futebol paulista, isso é óbvio, né? Está tentando. Agora, tem as restrições, que você não consegue. Ou profissional, como é que você muda o profissional? Entendeu? É difícil, porque você tem equipes que jogam Brasileirão. Então, como é que você muda isso? Mas eu vejo um esforço muito grande por parte da federação aí de tentar fazer alguma coisa para melhorar o futebol de São Paulo. Você não é a primeira pessoa que eu ouço dizer isso. Agora tem uma questão fundamental, né? Essa coisa de olhar para o próprio umbigo, né? Porque o futebol paulista, eu digo isso pensando nos torneios estaduais, para eles são um entrave para a gente acabar conseguindo ter um calendário mais saudável. Datas, e como ele continua sendo rentável, isso, né, acaba tendo que exigir um próprio esforço ou abrir mão de certos lucros para poder colocar o futebol no trilho certo. É o que eu falei, aí dirigentes, todas federações, partes, CBF e televisão. Porque, bem ou mal, a televisão é importante. Gostou do passeio? Afinal, a história era sua. Obrigado, André, pela presença, foi um prazer, foi muito legal. Relembrei coisas aí que já estava esquecendo. Graças ao nosso Celso Zé também, faz esse mesmo exercício com a gente. Você vai botar pro celular dele, ele sabe melhor do que o Riva fez em alguns momentos, e você não é o primeiro a falar isso. O Celso é impressionante. Assim. Se ele não joga, ele não tinha nada para lembrar. Ele que jogar, né? Óbvio. E humilde ainda, isso que é o melhor de tudo. Grande abraço, André. Obrigado. Valeu, Roberto Rivelino, Vitor Ernesto Birner, Celso Zelt. Aquele abraço. Cartão Verde fica por aqui no encerramento do programa. Um pouco mais do nosso convidado de hoje, o ex-jogador, ex-zagueiro da seleção, André Cruz, campeão com o Flamengo e com o Milan. Muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10 da noite. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira.